Olá, pessoal. Graças a Deus, acabamos de chegar da igreja, né? E eu quero agradecer a Deus, louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque enquanto muitos, enquanto muitos estão se direcionando, né, para festas, para baladas, né? Enquanto muitos estão se direcionando para boates, para bares, para botecos, onde ali se embriagam, onde ali muitas coisas ruins podem acontecer. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus nos direcionou à casa do Senhor para ouvirmos a palavra de Deus, a pregação da palavra, para orarmos, para engrandecermos o nome do nosso Deus juntamente com os nossos irmãos na fé, porque nós temos duas famílias. Nós temos a nossa família de sangue e nós temos também a nossa família na fé. E quando a gente vai para a igreja, a gente vai se reunir com a nossa família na fé. A gente vai para renovar as nossas forças por meio de tudo que Deus manifesta no meio do seu povo. E eu louvo, o meu coração fica muito agradecido a Deus, porque Deus nos conduziu para a sua casa. E você pode perguntar para mim, e você pode perguntar assim: Nailde, mas eu preciso ir para a igreja? Eu preciso ir para a igreja? Eu não posso ler a Bíblia em casa, eu não posso orar em casa, eu não posso isso e isso e isso. E eu digo para você, nós precisamos ir para a igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de placas de igreja. Eu estou falando da igreja do corpo de Cristo. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Então, o corpo, quando eu falo de igreja, eu falo não de quatro paredes. Quando eu falo de igreja, eu falo não de um ambiente. Quando eu falo da igreja, eu falo daqueles que estão na aliança com Cristo. Porque quando nós vamos para a igreja, nós não vamos para quatro paredes, nós vamos nos encontrar com a nossa família. E lá na igreja física, nós entregamos a Deus tudo aquilo que há em nós, tudo aquilo que nós vivemos durante a semana, todas as preocupações que estava na nossa mente, todas as nossas lutas que nós travamos dentro de nós por causa das tempestades do dia a dia. Então, quando nós vamos para a igreja, nós vamos entregar lá, deixar lá, no pé da cruz, lá, aos pés de Cristo,
nós vamos deixar tudo isso. E eu digo para vocês que 2 horinhas que nós passamos lá é como se fosse uma eternidade de alegria, de gozo, de regozijo, de fortalecimento espiritual. E é isso, e é por isso a importância de nós irmos à igreja, de nós irmos nos encontrar com a igreja, que somos nós. Nós somos a igreja. Então, louvado seja Deus, que hoje nós tivemos o grande privilégio de irmos para a igreja. E deixa como é que eu quero falar algo assim para vocês, fazer uma comparação. Sabe uma fogueira? Sabe um graveto? Um graveto, quando você acende um graveto e o fogo daquele graveto, ele vai ser grande ou vai ser pequeno? Ele vai ser pequeno. Mas quando você começa a colocar mais gravetos sobre aquele outro graveto, o que vai acontecer? Aquele fogo, ele vai aumentando. A tendência é aquele fogo ir aumentando. Simbolicamente falando, aplicando isso para a nossa vida com Deus, a igreja é como essa fogueira que, quando está reunida, esse fogo simboliza a presença de Deus no meio da igreja. E quando Deus se faz presente, aí aquele momento, aquele tempo ali se torna algo que vai nos fortalecer por toda uma semana. Algo que vai nos ajudar a tomarmos decisões, algo que vai nos ajudar a amar mais, algo que vai nos ajudar a motivar, a incentivar. Então, eu quero incentivar você, eu quero motivar você para ir à igreja. Não é para ir para a igreja para levantar a mão e dizer, eu quero ser crente. Não, independente disso, vá à igreja, mas vá para ouvir a palavra, para você ser fortalecido na sua fé. Então, hoje foi lido um texto na palavra de Deus que tem muita importância para as nossas vidas, que se encontra no capítulo 13 de 1 Coríntios. E eu vou ler pelo menos algumas partes desse texto para deixar para vocês refletirem nessa noite, tá certo? E diz assim a palavra de Deus. O título desse texto é A Suprema Excelência do Amor. Foi o que Deus falou conosco nessa noite. Foi sobre o amor, né? Que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos
e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Tem muita gente por aí confundindo fazer doação, fazer distribuir presentes, fazer investimentos, né? Pessoas que têm muito dinheiro e que vão investir em algo para fazer, né? Para às vezes até buscando, né? Interesse, fazendo por interesse, né? Pessoas que estão usando o dinheiro para conquistar redes sociais, para conquistar seguidores, para conquistar curtidas, para conquistar likes. Mas o que a palavra de Deus diz é que se fizerem tudo isso, e se naquilo que eu fizer, se não tiver o amor, não adianta, minha gente. Não adianta eu pegar o meu dinheiro e fazer uma doação se aquilo eu não estiver fazendo com amor. Porque no versículo 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Então, não se iluda. Não se iludam. Quem faz as coisas esperando recompensa, porque isso não é amor. O amor que vem de Deus, o amor que é movido por Deus, é um amor que não busca seus próprios interesses. É um amor que não negligencia a verdade. É um amor que tudo sofre. É um amor que tudo espera, que tudo suporta e que tudo crê. O amor tudo crê, tudo suporta. E nós ouvimos uma mensagem linda sobre esse texto. Mas eu vou encerrar por aqui para não ficar muito extenso. Mas quero deixar esse texto que eu li para vocês, certo? O maior destes é o amor. É o amor. Então, busque o amor. Busque amar. Sem interesse. Sem esperar nada em troca. Essa foi
a mensagem que Deus trouxe para as nossas vidas, que estávamos na igreja, que Deus derramou sobre nossos corações por meio de uma mulher de Deus que trouxe essa mensagem. Então, que Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. E o que eu desejo para você é que você independente, porque eu não prego placa de igreja. Sempre eu digo para meu esposo, eu não digo nem a ninguém de qual igreja que eu sou. Eu só digo o seguinte: o que Deus quer de mim e de todos foi a ordem que Ele deixou para as nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 28, quando Ele diz assim para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa é a função do corpo de Cristo: pregar o evangelho a toda criatura. Pregar, levar as boas novas de Cristo para toda criatura, certo? Então, fique com Deus, né? Tenham todos uma boa noite. Que Deus possa visitar todos vocês nessa noite. Que Deus possa abençoar a nossa semana, né? Que seja uma semana cheia de paz, cheia de amor, cheia de alegria, né? Cheia das bênçãos do Senhor, certo? Então, deixo essa palavra e que o Senhor continue presente nas nossas vidas, para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, né? Você e sua família. Que Deus guarde você e a sua família, você e a sua casa, você e o seu negócio, você e a sua vida financeira, você e a sua vida como esposo, como esposa, você e a sua vida como pai, como mãe, como irmã, como sobrinho, como sobrinha. Deus te abençoe. Deus te abençoe.